Olá, boa noite a todos vocês. Estamos dando início a mais uma live, a quarta live do projeto 1947, onde a gente vem trazendo aqui diversos assuntos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito sério, um tema muito polêmico. Boa noite, Maraísa, Valcilês, Donizete, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Nós vamos hoje para mais uma live, a live número 4 do projeto 1947, que nós estamos aqui 2 a 3 vezes por semana, trazendo aqui temas do cotidiano de vocês, que irão auxiliar vocês no trabalho de vocês. Eu sou Larissa Lira e a partir desses instantes eu estarei com vocês para que nós possamos bater aí mais um papo legal sobre diversos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre a violência contra crianças e adolescentes e nós vamos trazer aqui um convidado muito especial, que é o Nelson Botelho. Ele é CEO do Instituto Proteja, vai estar aqui contribuindo com a nossa live hoje. Então, ativa o aviãozinho aí, eu quero ver coraçãozinho subindo aqui para mim. Ativa o aviãozinho, chama o colega para que ele possa vir assistir essa super live conosco hoje, ok? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Irã, boa noite, tudo bem? Josué chegou. O Nelson já está aí, do Instituto Proteja. Vamos ter bastante papo essa noite. Vai ser um conteúdo muito importante, um tema muito, muito sério, muito relevante. E nós precisamos falar desse assunto porque os índices de violência contra crianças e adolescentes têm aumentado muito, 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 muito. Charles, seja bem-vindo. Gamanite, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, quem não conhece ainda esse projeto, é o projeto 1947. É um projeto onde eu trago lives semanais aqui para vocês, com conteúdos que vocês vão trazendo para a gente, vocês vão dando para nós um feedback dos temas que vocês querem ouvir aqui a gente falar. E a gente então vai trazendo aqui esses assuntos, a gente convida colegas, parceiros para dividirem aqui o espaço conosco para que a nossa live seja ainda mais produtiva e mais rica, ok? Então nós estaremos aqui toda semana bem juntinhos. Semana que vem a gente tem mais live. Lembrando que segunda-feira, dia 26, às 20 horas, eu vou estar com o colega Irã pelo Facebook. Nós vamos estar lá, eu estarei como convidada dele e nós vamos falar sobre as características e as atribuições do Conselho Tutelar. Então já ficam todos vocês convidados para segunda-feira estarem conosco. Quinha Miranda, seja bem-vinda. Jorge Hoffman, bem-vindo. Núbia, Lelos, Calçados entraram. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma noite, dividindo aqui esse espaço com vocês, tá bom? Trazendo aqui conteúdo de valor, trazendo aqui as nossas experiências com vocês, ok? Ana Costa entrou. Infância, Proteção entrou. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bora lá então? Bora lá começar a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Lira. Sou advogada especialista em direito público, sou palestrante, coach, treinadora, mentora. E eu estou aqui dividindo um pouco com vocês o meu conhecimento, da minha experiência, porque há 6 anos estou na função de conselheira tutelar e estou aqui dividindo um pouco do meu dia a dia, das experiências, das conquistas e também dos desafios com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês cresçam muito com essas experiências que a gente vem aqui dividindo com vocês, ok? Então, bora lá, sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar aqui então o meu convidado, o Nelson, para que a gente possa então começar aqui a nossa live de hoje, que é um assunto muito, muito, muito importante aqui para o Nelson Botelho. Aguardar ele entrar para que a gente possa começar. Nelson, você está pelo
Pelo do Instituto? Eu te chamei no seu particular. Vou encaminhar então aqui para o do Instituto, tá bom? Vamos lá? Então tá. Então vamos lá. Já tá aqui. Olá, Larissa. Oi, Nelson. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E por aí? Ah, tudo bom. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Parece que tu está aqui do meu lado. Vou te oferecer um chimarrão. Então tá bom. Então tá bom. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Quem estiver nos ouvindo bem, dá um joinha para nós, dá um ok, pra gente ver se tá tudo bem. Nelson, quero agradecer a sua participação aqui. Para mim é um prazer muito grande dividir aqui essa telinha com você, ainda mais para a gente falar de um assunto tão importante e tão sério, que tem tomado uma proporção tão grande, principalmente nesses últimos dias, últimos meses. A gente tem visto aí casos e casos, e a gente precisa falar desse assunto. Eu acho que a forma da gente contribuir também para que isso diminua é a gente falar do assunto, levar conhecimento e informação para as pessoas. Então, seja muito bem-vindo. Eu queria que você, nesse momento, se apresentasse, falasse quem é o Nelson, quem é o Instituto Proteja, e para a gente começar aqui, então, o nosso bate-papo. Pode ser? Claro, com certeza. Então, muito boa noite, Larissa. Muito boa noite a todos vocês que estão conosco nesse bate-papo, nessa noite muito agradável. Eu não sei qual a temperatura que está aí, mas aqui no Rio Grande do Sul, eu me chamo Nelson Botelho, sou natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a última cidade do Brasil ao extremo sul, fronteira com Uruguai, Paraguai, toda essa região aqui, o Oceano Atlântico, passando aqui pela nossa região. Sou conselheiro tutelar em segundo mandato, coordenador regional do Estado pela Associação dos Conselhos Tutelares, frutos de muitas campanhas e caminhadas nossas pela Associação dos Conselhos Tutelares, nasceu o Instituto Proteja para atuar no combate à pedofilia e o tráfico internacional de crianças. Já desde esse primeiro ano de lançamento, nós estamos mobilizando em todos os estados da nação brasileira e também fora da nação brasileira toda a questão estrutural da instituição para que nós possamos de forma efetiva combater o tráfico humano e o tráfico de crianças, como qualquer outra forma de violência contra a infância e juventude. Acontece que, diariamente na nação brasileira, mais de 300 crianças sofrem com vários tipos de violência sexual, né? Isso é por dia. O meu áudio tá bom aí, Larissa? Tá ótimo, estou te ouvindo bem. Tá ótimo? Beleza. Então, o que acontece? Pessoal, mais de 300 casos de violência sexual por dia no Brasil. É inadmissível que nós estejamos somente com a nossa função natural da nossa profissão. Então, tendo em vista muitas das demandas que muitas vezes eu, na condição de conselheiro, percebi que eu não dava conta, frutos de campanhas de prevenção, o que nós percebemos? Nós percebemos que nós poderíamos ir muito mais além. Então, nós criamos uma instituição filantrópica para ser parceira do Instituto, do Sistema de Garantias e Direitos da Criança e do Adolescente, para que haja um fortalecimento. E esse fortalecimento é provocando todas as pessoas da sociedade a levarem a informação, sensibilizarem, mobilizarem para que haja um fortalecimento efetivo da família, da infância, da juventude. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer em caso de suspeita. O Instituto Proteja tem trabalhado muito de forma preventiva. Veja que nós estamos no extremo sul da nação brasileira. Um vídeo de apenas 30 segundos nosso chegou na outra esfera, norte da nação brasileira. Uma menina lá estava sendo estuprada pelo seu padrasto. Ao perceber o que ela fez, ela entrou em contato com a nossa instituição e disse: cansei, vou explodir a minha casa com todo mundo dentro. Quando nós percebemos aquela situação, a nossa equipe técnica se reuniu e o que nós fizemos? Denunciamos no Conselho Tutelar da localidade, denunciamos no Ministério Público da localidade e também reforçamos a denúncia através da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Hoje essa menina ela está passando por acompanhamento psicológico e
está sendo feito um trabalho de redução de danos na vida dela. É só o que eu posso expor sobre esse caso em específico no presente momento, certo? E o que acontece? Avaliando cada perfil, nós podemos verificar os diversos traumas que existem na vida, não somente de crianças, mas, por exemplo, muitos desses casos, a mulher também é violentada dentro de casa. Nós já recebemos aqui na nossa sede administrativa, que em Rio Grande nada mais é do que a sede administrativa do Instituto Proteja, onde chegou uma pessoa de fora da nação brasileira, ou seja, outra língua, outra cultura, outras leis. A pessoa estava se sentindo completamente fora do seu habitat. Ela buscou ajuda, trouxeram essa mulher até aqui, nós entramos em contato com as autoridades competentes, ela foi protegida, hoje ela passa para acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a vida dela, Larissa, mudou, é uma outra mulher, o sorriso dela lindo, nos causa alegria em ver que hoje ela está retomando a vida dela, podendo se interessar por outras pessoas, sabe? Não, por outra pessoa. Ô Nelson, e eu penso que deve ser um trabalho maravilhoso, assim, né? Porque a gente fica dentro do conselho tutelar, a gente sabe das nossas funções, das nossas atribuições, a gente às vezes colabora com muitas coisas. Eu também aqui na minha cidade, a gente tem contato com diversas ONGs, então a gente fica assim, muito feliz em saber que tem tantas pessoas hoje no mundo, né, um mundo assim de tanta aflição, de tantas coisas acontecendo, a gente ter a certeza de que existem muitas pessoas boas, preocupadas com essas questões, com a vida do outro, com o próximo, exalando empatia. Então, isso é muito bom, eu fico muito feliz. E sabe, Nelson, é importante a gente falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, e eu gosto muito de trazer isso, antes da gente começar a falar do assunto mesmo, violências contra crianças e adolescentes, que o pessoal entenda que por muito tempo, que por muitos anos, a criança e o adolescente, eles não eram considerados sujeitos de direitos. Por muitos anos, crianças e adolescentes eram vistos, eram reconhecidos como mero objeto dos adultos. Eu tive uma live recentemente onde eu trouxe um resumo, na verdade, da história da criança e adolescente no Brasil, e eu disse que foi uma história muito triste, cercada de violências, de maus tratos, discriminação, e a gente precisa se atentar muito para isso, porque quando a gente fala de criança e adolescente, a gente tem que ter um olhar mais afetuoso, mais carinhoso, mais atento, porque nós estamos lidando com uma classe da sociedade, uma classe em que está se desenvolvendo fisicamente, moralmente, psicologicamente, né? Então, assim, nós precisamos ter um cuidado ao tratar da criança e do adolescente. E nós temos que agradecer muito, porque com a Constituição Federal de 88, e a gente tem lá no artigo 227, que veio normatizar, que veio de fato falar que nenhuma criança e nenhum adolescente devem sofrer qualquer tipo de discriminação, de violência, de maus tratos, e que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir que isso de fato aconteça, garantir que de fato as crianças e adolescentes sejam tratados, reconhecidos como sujeitos de direitos e que eles tenham guardados esses direitos ao longo da sua vida. E eu fico muito assim, muito feliz em saber, sabe, Nelson, que apesar de nós estarmos aí 2 anos depois da Constituição Federal, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E o Estatuto, ele é uma normatização do 227, tanto é que o artigo 5º, ele repete praticamente o que o 227 diz, e a gente vê lá no artigo 1º do Estatuto, falando que a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele dispõe de uma lei de proteção integral à criança. Então, é proteção integral mesmo. E nós, como operadores do direito, enquanto conselheiros tutelares, enquanto família, sociedade, poder público, nós precisamos bater nessa tecla muito fortemente
para que nós tenhamos de fato o reconhecimento dessa proteção integral a essa classe que tanto necessita. Então, Nelson, eu queria aqui que você falasse um pouquinho para nós do que seria a violência e quais os tipos de violência que nós temos. Você já falou aqui no início de um tipo de violência, que é a violência sexual, e a gente vê que vem aumentando muito os casos de violência sexual, mas nós temos outros tipos de violência também contra crianças e adolescentes. Nós vimos recentemente 2 casos de violência física contra criança e adolescente. Uma, infelizmente, veio a óbito e a outra lá em Porto Real, graças a Deus, conseguiu se salvar, está internada, mas está ali recebendo os cuidados. E a gente vê, Nelson, que quem deveria proteger essas crianças e adolescentes estão sendo omissos com esses cuidados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós desses tipos de violência e o que o Instituto faz para ajudar as pessoas, a rede de proteção, as escolas, a sociedade no geral, de como conseguir identificar essas violências. Então, antes de responder a sua pergunta, eu quero só mandar um abraço para uma pessoa muito especial que está conosco aqui, nosso amigo Lauro Trindade. Deixa eu mandar também. Lauro, falta pouco para você vir para minha cidade, viu? Ei, Lauro, obrigada, viu? O Lauro está sempre aí nos acompanhando, é um grande colega, um grande amigo. Obrigada pela presença, tá, Lauro? Vamos lá, então. Então, percebendo, muito nos causa preocupação, porque levando em consideração a questão dos crimes sexuais, que é um dos crimes mais silenciosos que existe, porque muitas vezes não deixa marcas. Na verdade, Larissa, na verdade, Laura, um dos crimes mais silenciosos que existe, crime sexual, muitas vezes não deixa marcas. Foi desde então que o Instituto nasceu, e lá no início, no princípio de tudo, nossa intenção era atuar no combate à pedofilia. Só que depois nós percebemos o quê? Que isso não era suficiente. Nós precisávamos ir mais além, porque existem várias formas de crimes de violência sexual, não é verdade? Questão dos crimes de maus tratos. Meu Deus do céu, Larissa, nós estamos em 2021 e a sociedade está um caos, a família passa por muitos problemas e dentro desses problemas, muitas vezes, os pais não têm aquela devida paciência ou devida instrução para estar ensinando seus filhos. Então nós vemos o que? Violência doméstica, dentro disso a violência contra a mulher, a violência contra a criança. Já tem números de casos, Larissa, que eu entrei, sabe? E eu vi uma criança apanhando com um sarrafo dessa grossura, sabe? Teve uma experiência que eu nunca esqueci. Eu fui numa casa, uma experiência pessoal muito antiga a experiência, nós podemos relatar aqui. Veio a denúncia da Ouvidoria Nacional, eu bati naquela casa, e quando eu bati naquela casa, a senhora fulana de tal, eu só queria conversar. Ah, sim, tu é do Conselho Tutelar? Deixa eu te falar uma coisa antes que tu fale qualquer coisa. O meu filho é um marginal, o meu filho é um vagabundo, e começou a proferir palavras contra o filho. E eu fiquei preocupado, pensei até o que eu estou fazendo aqui. Sabe o que aconteceu, Larissa? Eu perguntei assim, cadê o seu filho? Chama ele. Ah, meu filho é vagabundo, ele roubou uma moto. Cadê o seu filho? Só quero vê-lo, só isso. Me aparece uma criança de apenas 9 anos de idade. Sabe? Então ali a gente percebe toda essa questão da desestruturação. Laura até botou assim, todo e qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente deixam marcas na alma. E muitas não deixam marcas físicas, nós não enxergamos, não é verdade? Então o que nós podemos fazer enquanto sociedade para não somente promover, mas atuar de forma preventiva, levando essa promoção anteriormente, sabe? Trazendo uma educação, uma transformação cultural, para que as pessoas possam estar sensibilizando e mobilizando a sociedade. Tanto os crimes, não somente de violência sexual, mas de maus tratos, a violência psicológica, a alienação parental, que causam tantos transtornos no desenvolvimento. O bullying, né, Nelson?
do bullying que causam na vida da criança. Eu fui uma criança que eu passei por muito bullying quando eu era pequeno, sabe? Teve a separação dos meus pais, eu sofri muito com isso. E o que eu percebo muito na nossa vivência tutelar? O número de pessoas que por dia perguntam, o que eu faço? Eu quero fazer uma denúncia. E muitas vezes nós não damos conta. Aí vem o Instituto Proteja, onde nós temos uma equipe que cresce a cada dia, e essa equipe está levando a informação a todas as pessoas sobre o que fazer e que basta ter a suspeita dessa violação. Aí então entra as políticas públicas do governo federal, o Disque 100, que é o mais conhecido, o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que a denúncia é silenciosa. Muitas vítimas, pessoal, não podem falar dentro de casa, o violentador vai ouvir. Então o aplicativo Direitos Humanos Brasil é uma excelente ferramenta. Eu já vi denúncia realizada na Ouvidoria Nacional que demorou 40 minutos. E olha, a Ouvidoria Nacional, onde fica, eu estou aqui no extremo sul. Em 40 minutos estava no Conselho Tutelar da localidade e todo o sistema de garantias e direitos. Cada um atua dentro das suas competências. Então, temos também agora o WhatsApp da Ouvidoria Nacional, que é extremamente rápido, tá? Que é o DDD 61. Até eu vou colocar aqui, não sei se dá para fixar, deixa eu pegar aqui. O DDD 61, que é de Brasília, 61 é Brasília, né? Uhum. Deixa eu botar aqui. 99 656 50 08. Foi. Pessoal, o WhatsApp da Ouvidoria Nacional, ele está revolucionando. Por que ele está revolucionando? Porque é extremamente rápido a denúncia. Extremamente rápido. Muito, muito, mas muito rápido. Eu já testei. Quando foi lançado, eu testei. Demoraram minutos para chegar no Conselho Tutelar. Então, nós precisamos divulgar essas formas da realização da denúncia, para que quando houver a suspeita, as pessoas possam fazer a devida denúncia de forma segura, sabendo que é extremamente anônimo. E o Conselho Tutelar vai aplicar as medidas de proteção pertinentes a cada caso. O Instituto Proteja, ele trabalha articulando soluções entre órgãos públicos e privados, pessoas físicas e jurídicas, trazendo toda essa construção sobre, no primeiro aspecto, o que fazer em caso de suspeita, para posteriormente trazendo pessoas especialistas em cada pauta, trazendo toda essa promoção para a família, onde nós fortalecemos vínculos, fortalecemos direitos, e quantas crianças têm os seus direitos mais fundamentais violados. Desejo do meu coração que sejamos nós a resposta para essa geração, para que haja uma transformação cultural da proteção integral da infância e juventude. Está se falando muito no Brasil sobre arrastar o Conselho Tutelar para o centro da legalidade. Poxa, veja bem, os próprios atores do sistema de garantias e direito precisam ser arrastados para o centro da legalidade. Que possamos todos nós não criticar, mas ser uma resposta, trazendo esse fortalecimento para que a criança que está lá na ponta não tenha os seus direitos violados. Seria bom se a senhora viesse aqui em Itaporangã. Maduca Lopes já veio. Convite para ti, Larissa, ao vivo. Ah, que ótimo, que ótimo. Sim, é só fazer o convite que a gente vai, sim, tá? Pessoal, o Nelson, só aproveitando essa deixa aí, claro. Eu queria aqui agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado aqui nessas lives. Eu tenho recebido muitas e muitas mensagens de agradecimento pelo nosso trabalho, pela nossa disposição em doar um pouco do nosso tempo mesmo, do nosso conhecimento, da nossa experiência, para ajudar não só os conselheiros e conselheiras tutelares, mas todos os atores da rede de proteção, para a gente poder tentar ajustar algumas arestas e, de fato, fazer aquela engrenagem da rede de proteção funcionar. Eu fico muito feliz, sabe, Nelson? Tem pouco tempo que eu estou aqui nas redes sociais, fazendo lives, contribuindo com o pessoal, mas eu fico muito feliz com o carinho e o reconhecimento que as pessoas têm por nós. Eu já trouxe aqui tantos outros colegas, parceiros,
né? Lauro, Maduca, Reinaldo, Marcelo Nascimento, Roberta Almeida, Rondileia, e a gente tem tantos outros ainda para trazer, ainda tem o Emerson, tem a Aline, tem Silvia, a gente vai trazer muita gente bacana aqui, porque eu acho muito importante que os conselheiros e conselheiras tutelares conheçam aquelas pessoas que estão ali, ajudando vocês, ainda que nos bastidores, ainda que vocês não vejam, não percebam, mas tem muitas pessoas que estão ali na retaguarda para ajudar vocês nessa função, para que vocês exerçam a função de conselheiros e conselheiras tutelares com maestria, com segurança, com autonomia e, como o Nelson falou, trazendo mesmo o conselho tutelar para o centro da legalidade, ajudando os demais órgãos a enxergarem, a verem as suas reais funções, porque a partir do momento, Nelson, que nós tivermos a sensibilidade e a certeza de que cada ator da rede sabe qual é o seu papel, tem certeza que nós vamos fluir muito bem, nós vamos conseguir, de fato, cumprir com o desejo e a vontade dos legisladores, quando eles promulgaram e fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de fato fazer com que a rede de proteção se articule, se dialogue, converse e seja efetiva. Tá? Então, eu fico muito feliz pelo convite. Eu não consigo ver os comentários de vocês aqui, porque eu estou pelo celular, mas à medida que for vendo alguma coisa aí, viu, Nelson, você vai me passando aqui. E quem quiser falar comigo depois, é só me chamar no direct. Eu sempre tiro um tempinho para responder vocês com muito carinho, viu? Larissa, uma pessoa que tem um perfil chamado assim, ó, Diálogos e Conexões, falou algo extremamente importante. Líderes inteligentes promovem cidades inteligentes. Eu fico muito feliz em ouvir isso, né, Nelson? Eu tenho certeza que você também. Você também é uma pessoa que tem ajudado muito aí no seu estado, em outros estados também. E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento e esse carinho de vocês, tá? E, pessoal, olha só. Nós precisamos, não só enquanto poder público não, mas enquanto sociedade, nós precisamos estar muito atentos a essa questão da violência. Infelizmente, nesse período de pandemia, né, Nelson, a gente vê que aflorou muito, que aumentou muitos os casos, a gente vê que muitos desses casos têm a ver com a situação familiar. Nós vimos que muitos pais e mães de família perderam seus empregos. A maioria dos brasileiros, eles residem em ambientes muito pequenos, então foram forçados a estarem todos juntos no mesmo ambiente, na mesma hora. E assim, não era algo que estava na rotina das famílias e a gente precisou voltar a ter isso, até por uma questão óbvia e lógica. Então, são muitos os casos que de fato contribuíram para que houvesse o aumento dessas violências. A gente tem que ter muito bom senso para que a gente possa ver e reconhecer os motivos, as causas que isso aconteceram. Então, chegou denúncia nos conselhos tutelares de violências físicas e tal. A gente não tem o dever, a gente não tem a obrigação, a gente não tem o direito de sair julgando as pessoas. A gente precisa entender, a gente precisa atender, a gente precisa ouvir. Tem muitos casos que estão chegando no conselho tutelar, famílias que nunca passaram pelo conselho tutelar e que por uma situação esporádica, uma coisa assim eventual que aconteceu, foram parar ali por meios de denúncia. Então nós precisamos ter bom senso, cautela, porque a gente precisa ouvir essas famílias. Então existem muitas famílias passando por situações muito difíceis hoje no Brasil. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente for fazer um atendimento a essas famílias, tá? Então vamos ouvir, vamos entender o que aconteceu, o histórico, o que levou, o que causou, apesar de que não existe justificativa para uma violência, mas nós precisamos promover essa família, fazer o acolhimento dela
fazer os encaminhamentos devidos para que ela seja atendida, para que ela seja promovida pela rede, para que esses fatores eles não aconteçam. Tá? Então, se porventura uma família que perdeu o emprego, né, o pai ali de família, a mãe não tem mais condição, está desempregado, é a falta de comida, e a gente é pai, eu sou mãe, a gente sabe o desespero que é, às vezes você passar por alguma situação e você não ter como resolver. Então, fica aqui o conselho para que vocês tenham bom senso. E, infelizmente, gente, as causas estão aumentando, nós precisamos nos preparar, viu, Nelson, para pós-pandemia. Nós vamos viver, infelizmente, um caos em diversas áreas, e nós precisamos, enquanto poder público, enquanto zeladores do cumprimento do direito, estarmos bem preparados para que a gente possa dialogar, cobrar do poder público para que essas questões socioassistenciais sejam sanadas, para que as famílias do Brasil vivam com mais dignidade, vivam com mais respeito. Viu? Ô Nelson, e eu queria falar aqui, e queria passar para você, na verdade, a gente estava falando aí muito da violência sexual, da violência psicológica, né, que são as duas violências assim mais silenciosas, porque a violência psicológica você também não vê sinais, né, hematomas, sinais físicos, como a violência física, que na maioria das vezes é mais fácil de você visualizar, mas a gente percebe aí, tanto nos dois tipos de violência, a questão da mudança de comportamento da criança e do adolescente, e a gente precisa, enquanto pais ou responsável, sociedade, estar atentos às reações e às ações que as crianças e adolescentes nos trazem quando estão sofrendo uma violência. Então, a gente precisa estar atento aos sinais, porque uma criança que sofre algum tipo de violência, ela dá sinais, e nós não podemos menosprezar nenhum tipo de queixa que essas crianças nos fazem, tá? Ô Nelson, só para eu finalizar aqui, eu já vou passar para você, a gente fala muito, e você falou muito aqui no início, sobre pedofilia. A gente precisa muito esclarecer uma coisa aqui para o pessoal que nos assiste, porque infelizmente as pessoas no geral, a sociedade, até os meios de comunicação mesmo, falam muito o termo crime de pedofilia. Mas, na verdade, pedofilia não é um crime, até porque não tem tipo penal no Código Penal brasileiro falando sobre pedofilia. Pedofilia é uma doença, ela não tem cura, é um transtorno psicológico, a pessoa precisa passar por um tratamento, esse tratamento tem que ser contínuo, porém, a atração sexual ou o desejo sexual de um adulto por uma criança e um adolescente menor de idade, né, menor de 14 anos, o Código Penal, ele fala do artigo 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. E aí, Nelson, as pessoas às vezes perguntam, mas então quer dizer que nem todo pedófilo é criminoso? Não, não é. Se esse pedófilo, ele não fotografar, não registrar, não compartilhar, não fizer nenhum mal a uma criança ou um adolescente a vida dele inteira, ele não vai ser considerado um criminoso. Agora, se ele comete crimes sexuais, né, algum ato libidinoso, conjunção carnal, a questão da pornografia infantil, o tráfico de criança e adolescente, a exploração sexual, aí ele já passa a ser considerado um criminoso e ele vai responder pelos crimes que cometeu. E eu falo muito aqui, Nelson, para as pessoas o seguinte, infelizmente não tem como a gente identificar, trazer aqui uma característica que identifique um pedófilo, por exemplo. Não tem raça, não tem cor, não tem
é sexo, pode ser homem, pode ser mulher, nem sempre é homossexual como as pessoas pensam, não tem profissão. Então, como a gente não consegue identificar esse pedófilo, ou esse criminoso, o que nos resta? Nos resta nos atentarmos para as pesquisas. E as pesquisas falam que a maioria desses criminosos, eles são pessoas próximas das crianças. São pessoas que convivem com elas. Apenas 10% são pessoas estranhas. Então, 10% são pessoas estranhas. 90%, Nelson, são pessoas que convivem com aquela criança diariamente. É um vizinho, é um colega da rua, é o tio, é o primo, é o pai, é o padrasto, é o avô. Então, nós precisamos estar muito atentos a essas questões. E fica aqui uma dica minha aos pais, aos responsáveis. Fiquem de olho nos seus filhos, o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo na internet. Porque esses criminosos, eles utilizam muito dessa ferramenta, né, Nelson? Você sabe disso, eu quero que você fale um pouquinho disso para nós. Eles utilizam muito dessa ferramenta para atrair as crianças e adolescentes, fazerem delas vítimas. E eles, na maioria das vezes, eles se passam por outras crianças ou adolescentes. Eles conseguem a confiança delas através de jogos de mentira ou verdade, falso ou verdadeiro, isso é segredo, isso não é segredo. E quando ele ganha a confiança dessa criança, ele passa a fazer as ameaças, e é onde a criança já ficou refém. Então, fica aqui um alerta. Fique de olho no seu filho. O mundo está globalizado, a internet está aí. A gente precisa, eu falo que a internet, ao mesmo tempo, ela pode ser um paraíso, mas pode ser também um pesadelo. Então, nós precisamos saber usar a internet, ficar de olho mesmo no que seu filho está vendo, está ouvindo, está fazendo nas redes sociais. Fique atento. Tenha um bom relacionamento com o seu filho. Converse com ele sobre todos os assuntos, sem qualquer discriminação. Fale mesmo, abertamente, porque seu filho vai se sentir seguro. Sempre que ele tiver acuado, tiver acontecendo alguma coisa, ele vai te contar. Então, Nelson, vou passar para você, queria que você falasse dessa experiência, dessa questão da internet, de como os criminosos, eles atuam, as experiências que vocês já tiveram aí, para que a gente possa compartilhar aqui com a nossa audiência. Então, pior do que essa pandemia, Larissa, do Covid-19, é essa pandemia da violência sexual infantil. E eu vou ser bem preciso no que eu vou falar. Os pais precisam estar atentos. Durante a pandemia, os pais estão deixando os filhos sem supervisão na internet, sem supervisão nos telefones, nos smartphones. Os crimes na Deep Web e na Dark Web, os crimes cibernéticos, têm crescido assustadoramente. Tem muitos pais que expõem demais as fotos dos seus filhos na internet, e muitas dessas fotos estão sendo vendidas, estão sendo colocadas à venda na Deep Web, na Dark Web. Os estupros de bebês estão crescendo muito. Muitos criminosos compram, muitos criminosos compram na Deep Web, na Dark Web, vídeos de bebês sendo estuprados. E dependendo dos casos, ainda é visto ao vivo. É horrível, é aterrorizante. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado, o tempo e a exposição dos nossos filhos sem supervisão na internet. Está nos acompanhando aqui, depois se você quiser fazer um convite para ela, a nossa analista de dados, Nichelle Gama. A Nichelle é especialista nessa pauta, ela trata sobre as pautas do que acontece na Deep Web, do que acontece na Dark Web. Se porventura alguém aqui está nos ouvindo e não sabe o que é Deep Web, Dark Web, é a zona, falando de uma forma genérica, é a zona negra da internet, onde somente as pessoas com conhecimento têm acesso. Acabou Carla Torres, conselheira tutelar de Estância Velha, acabou de entrar, uma pessoa maravilhosa, você precisa conhecer ela, viu, Larissa? Então, assim, os crimes cibernéticos têm crescido assustadoramente. E qual é a nossa preocupação aqui? E nós estamos dialogando muito sobre essa pauta no Instituto Proteja. Os acessos aos jogos. Pais, fiscalizem os jogos dos seus filhos.
fiscalizem. Existem muitos jogos que estão sendo usados por criminosos para terem acesso aos seus filhos. Ainda hoje, antes de chegar aqui, acabei de receber uma denúncia dentro dessa pauta. A menina estava acessando jogos, estava se sentindo o máximo, a família toda está sendo ameaçada agora. A família toda está sendo ameaçada de morte. E eles estão querendo expor o quê? As fotos que estavam no smartphone. Os criminosos tiveram acesso a todo o conteúdo que estava no smartphone. Então, por algum momento, vou tirar uma fotinha assim, acabei de sair do banho. Nós precisamos fiscalizar as crianças, os adolescentes, acesso somente com supervisão. Nós conversamos esta semana, nós estávamos com o Maurício Cunha, secretário nacional da Juventude, e também conversamos com o Rildo, que é perito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tratando sobre essa pauta dos crimes cibernéticos. Nós estamos, dentro da nossa equipe internacional, também desenvolvendo essa fala e desenvolvendo a equipe. Por exemplo, Larissa, nós temos uma representante de Londres, ela me deu essa liberdade para falar, eu posso expor aqui. Ela foi abusada sexualmente de várias formas, ela foi abandonada pela família quando saiu do Brasil enquanto era menina, ela foi deportada, então depois ela retornou, viveu muitos anos em Londres, agora ela acabou de retornar para o Brasil, abriu uma escola aqui de língua inglesa. Nós temos um representante no Peru, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, em Portugal, e nós estamos discutindo muito dentro dessas pautas sobre os crimes cibernéticos, o que está acontecendo com relação aos tráficos de crianças também. Diariamente, os números de crianças que desaparecem, vou dar um exemplo também ainda essa semana. Eu estou em Rio Grande, às 5 horas daqui, na capital de Porto Alegre, passou pela minha cidade uma criança com 1 mês de vida, sem registro. Se eu não fizesse pente fino, essa criança estaria onde agora? Entende? Então todos nós precisamos, pessoal, estar atentos e com um olhar específico sobre a criança, mas também sobre a família, para que haja um desenvolvimento natural da criança e do adolescente. Acabou de entrar aqui a Simone, você precisa conhecer a Simone também. A Simone é da cidade de Pelotas, trabalha com o bullying e é especialista na pauta do bullying. A Michele Marques, inclusive assessora da deputada federal Lisiane Bayer, acabou de entrar aqui, também cuida dessa pauta do bullying dentro da nossa instituição, do Instituto Proteja. Então nós precisamos todos nos unificarmos, trazer esse diálogo às pessoas e fortalecermos essas pautas das violações dos direitos para que haja essa proteção integral. Então sempre respeitando ambas as partes, as divergências de posicionamentos pessoais precisam ser respeitados, mas colocar como prioridade absoluta os direitos mais fundamentais da criança, do adolescente, mas também da família como um todo. Nós precisamos proteger a família que passa por uma crise incrível, muitos direitos violados, muitas famílias, né? Ó, a Simone botou: oi, querido, você precisa conhecer a Simone. Ela é uma pessoa maravilhosa. Aqui, ó, a Laurinete, Conselho Tutelar do Maranhão. Sabe o que tem me deixado muito feliz em todas essas lives? Uma vez por mês, nós realizamos uma reunião de apresentação institucional. E Larissa, em cada reunião, funciona mais ou menos assim. Sempre tem alguém de fora do Brasil e sempre tem, no mínimo, 3 ou 4 estados diferentes nessas reuniões. Então, neste período inicial, o que nós estamos fazendo? Cuidando muito da base da instituição. Equipe jurídica, equipe comercial, equipe social, equipe de mídia, equipe de jornalismo, equipe de analistas de dados. E assim nós estamos desenvolvendo, equipe internacional, estamos desenvolvendo todo esse time para que nós possamos todos crescermos juntos e protegermos juntos, para que haja uma uma proteção eficaz. Conselho Tutelar de Sapezal, Mato Grosso do Sul. Eles estão sempre conosco aqui. A gente tem aqui a audiência de diversos estados e a gente fica muito feliz porque a gente vê o comprometimento, o interesse dessas pessoas, Nelson, em fazerem a diferença onde elas estão. Eu costumo falar muito aqui
nas minhas lives, eu respondo perguntas diariamente pelo meu direct, WhatsApp, estou sempre em contato com o pessoal, tentando auxiliar, ajudá-los em tudo que eu posso. E eu falo muito para eles a importância deles dentro do sistema de defesa e garantia dos direitos, que eles precisam se vestir dessa autonomia, dessa autoridade, entenderem que eles são peça fundamental dentro da sociedade para fazer com que essa rede de proteção funcione de forma efetiva, porque a gente vê ainda, infelizmente, Nelson, muitos conselhos tutelares no Brasil sem qualquer condição, seja ela estrutural, física, conselheiros e conselheiras tutelares sem receber informação, capacitação, passando por tantos constrangimentos, passando muitas das vezes por abusos de autoridade, sendo coagidos a fazerem ações, a executarem serviços ou programas de atendimento que não lhes compete. E o intuito dessa galera toda que está aqui, e a Maduca fala uma coisa, eu concordo com ela fala que a seara é grande, tem espaço para muita gente, e a gente precisa, Nelson, que mais e mais pessoas preparadas. Nós precisamos de pessoas comprometidas, preparadas com essa causa, com a área da infância e da juventude, para que a gente possa avançar. Eu falo muito o seguinte, que a área da infância e da juventude, ela é a pedra angular para tudo. Se uma criança ou um adolescente, ele tem na sua fase ali de criança e vai até a adolescência, ele recebe os cuidados devidos, a atenção devida, ele tem ali os seus direitos garantidos, protegidos, a família ali é acolhida, ela é promovida, o poder público dá ali todo o assessoramento, todo o aparato para que essa família ela possa, de fato, conseguir garantir os direitos dos seus filhos, nós vamos ter uma sociedade muito mais humana, muito mais justa e feliz. Nós precisamos ter em mente que nós só vamos conseguir êxito tendo uma sociedade melhor se nós valorizarmos e injetarmos toda a nossa confiança, tudo aquilo que a gente pode ter de positivo na infância e na juventude. A gente, de fato, dando à criança ou adolescente a proteção integral que a lei os garante. Então, se nós protegermos as nossas crianças e adolescentes, nós entendermos que eles são pessoa em desenvolvimento, que eles precisam, nesses primeiros anos de vida, de um olhar mais amoroso, mais afetuoso, mais cuidadoso, poder público de fato, em todas as esferas, juntamente com os demais sistemas de garantia, eles tenham esse entendimento, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito mais justa. E outra coisa que eu falo muito, Nelson, que a gente precisa incentivar muito mais a prevenção. Uhum. É muito melhor você investir numa criança, num adolescente, dando ali a garantia, a proteção que ele merece, do que lá no futuro você ter que gastar construindo presídios. É verdade. Então, a gente precisa ter esse entendimento e dar voz e dar vez às crianças e adolescentes do nosso Brasil. E você disse muito bem, eu também gosto muito de enfatizar isso. Não tem como falar de criança e adolescente sem falar de família. Não dá pra gente querer promover criança e adolescente e não querer promover a família. A família é a base, a família é quem vai dar a sustentação, é o aparato. Aos pais ou responsável, é eles que detêm o dever de guarda, sustento e educação dos filhos. O que nós devemos fazer enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto atores do sistema de defesa e garantia dos direitos, é dar a essa família a condição necessária para que ela possa dar aos seus filhos aquilo que eles merecem e aquilo que eles precisam para ter um desenvolvimento mais humano, mais sadio.
Então, nós precisamos nos conscientizar disso. E outra coisa, nós precisamos de muita união nesse momento e de muita parceria dos órgãos de repressão e dos órgãos de proteção no combate às violências contra crianças e adolescentes. Não é momento de desunião, não é momento de ficar apontando o dedo para um ou para outro, isso você faz, isso eu não faço. Não, é união, mas nós precisamos sim nos unir, dialogar, para que cada órgão saiba o que tem que fazer, saiba a sua função, para não haver desvios de função, não haver ali nenhuma situação que venha trazer prejuízo para a criança e para o adolescente, porque eles precisam ser tratados com mais humanidade. Nós temos aí a Lei 13.431 de 2017, que fala da escuta especializada, depoimento especial. Nós precisamos colocar essa lei em prática dentro dos municípios, precisamos lutar por isso, precisamos chamar o CMDCA, isso eu falo agora enquanto Conselho Tutelar, para dialogar, para a gente resolver essa questão do fluxo, protocolos, como vão ser feitos dentro do município. Conselho Tutelar não é órgão técnico, não lhe cabe fazer essas escutas. As escutas especializadas, os depoimentos especiais, eles precisam ser feitos por equipes técnicas especializadas. Existe todo um contexto, existe todo um aparato para que essas crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, sejam ouvidas de forma humana e tenham os seus direitos e os seus desejos respeitados, uma vez que a escuta não é obrigatória, ela é um direito da criança e nós precisamos respeitar isso. Então, nós estamos aqui para cada vez mais levar informação para vocês, informação com conteúdo de valor. Nós estamos nos colocando, né, Nelson, à disposição dos conselhos tutelares do Brasil, da sociedade, dos demais atores da rede de proteção, para que nós possamos nos unir nesse momento, unir forças, dialogar, conversar, porque o nosso objetivo é um só, é dar à criança e o adolescente a atenção necessária e o cuidado que eles precisam. Então, toda a nossa atenção, nosso olhar tem que estar voltado para a criança e para o adolescente. Nunca é o que você quer, o que você acha que é, ou o que você pensa. O olhar e o ouvido é para o desejo e a vontade da criança e do adolescente. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos fazer algumas saudações aqui? Vamos lá. Ó, a Leni acabou de entrar. A Noemi. Noemi está sempre com a gente. Ó, o Elcio Moraes escreveu assim, ó. Se os governantes tivessem esse ponto de vista. Sabe que eu tenho na minha vida pessoal, eu tenho um conceito bíblico que eu carrego comigo, que diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Eu achei essa mensagem tão linda e eu comecei a trazê-la para a minha vida. Pessoal, nós precisamos, onde houver conflito, levar paz, sabe? Levar algo que regule o que vai completamente ao contrário do que está acontecendo. Durante a pandemia, eu tenho acompanhado, Larissa, muitos conselheiros tutelares que estão cansados, que estão doentes, estão cansados do próprio sistema, estão passando por problemas pessoais, o colegiado muitas vezes pegando fogo, sabe? E nós precisamos tratar com muita humanidade isso, porque no momento que nós trabalhamos com direitos humanos, tem que começar em nós essa humanidade, para que haja um diálogo de respeito em todas as partes, ainda que haja diferença de opiniões, ainda que haja diferença de posicionamentos pessoais de acordo com a cultura de cada um, sabe? Então, a crença. Tem um mundo que muitas vezes não se respeita, e nós temos que respeitar, sabe? Pela Associação dos Conselhos Tutelares, aqui quando nós caminhamos pela região, nós estabelecemos uma estratégia de estar apaziguando os colegiados. E nessa caminhada, o que nós percebemos? Nós percebemos alguns colegiados que estavam extremamente doentes. Era uma rivalidade pessoal, muitas vezes até uma rivalidade política,
E nesse ponto, sabe quem perde? A criança. A criança perde. A família perde. A sociedade perde. Uma geração perde. Está acima de nós. Nós precisamos nos preocupar com essa geração, nós precisamos nos preocupar com a família, nós precisamos nos preocupar com a criança. Então, pessoal, está na hora de nós ceder e dialogarmos mais. Muitas vezes as pessoas julgam o Conselho Tutelar, só que o que nós estamos fazendo para as pessoas conhecerem o Conselho Tutelar? Eu nunca me esqueço de uma experiência incrível que eu tive, onde o Conselho Tutelar de uma referida cidade me ligou e disse assim: Nelson, nós estamos sendo malhadas na cidade. Dizem que nós não fazemos nada, que nós somos cabides de emprego. E eu falei assim: pessoal, faz o seguinte então, daqui a 30 dias, agenda aí, chama a comunidade para um bate-papo ao vivo, na maior rádio da cidade, que nós vamos dialogarmos com a comunidade. Quem tem dúvida ou quem tem queixas contra o Conselho Tutelar, pode trazer ao vivo, que a Associação dos Conselhos Tutelares vai responder tudo dentro dos pontos estabelecidos na legalidade. Larissa, foi incrível. Foi incrível. Tinha depois pessoas querendo conhecer o Conselho Tutelar e pedir desculpas para as conselheiras. Sabe? Ali nós falamos sobre experiências pessoais de cada um. E eu me lembro de uma específica, onde eu estava atendendo a família, onde se tinha denúncias de maus tratos, e 4 pessoas realizavam denúncias simultaneamente, tá? O telefone tocava, desligava, ligava outro. Tocava, ligava, ligava outro. Sabe qual era a moral da história? E estava nas redes sociais todo mundo malhando o Conselho Tutelar. O tráfico queria tomar conta daquela casa. Estavam esperando chegar alguém lá para tirar aquela família, chamá-los para conversar, para ouvir qualquer outro tipo de coisa, pelos órgãos públicos, para dominarem aquela casa. Então, assim, ó, nós precisamos ouvir o outro lado, nós precisamos tratar com respeito. Sabe o que de fato está acontecendo dentro das casas das pessoas? Esse diálogo tem que começar em nós. O respeito, sabe? Sabe o que o outro pensa? E nessa caminhada foi muito bom, porque nós percebemos uns 4 ou 5 colegiados que deram frutos. Onde o colegiado ficou mais harmônico. E quando houve essa harmonia, Larissa, as medidas começaram a ser mais precisas. Porque não é o que eu quero, não é o que a Larissa quer, mas é o melhor para a criança, para o desenvolvimento natural e integral dela. É ou não é verdade, Larissa? É verdade. Ô Nelson, e assim, interessante, porque você falar dessa questão, né, de o Conselho Tutelar levar para a sociedade, para os demais órgãos, o conhecimento, eu sempre falo isso aqui. Eu falo que a mudança, ela tem que começar por nós. E falo que toda mudança no começo, ela gera um certo desconforto. A gente vem de um histórico dos conselhos tutelares fazerem tudo, fazerem serviços, ações que são da assistência social, que é da segurança pública, que é do judiciário, mas nós precisamos dar um chega e dar um basta. Chega um tempo que nós temos que dizer não. E às vezes dizer o não é difícil, mas não basta só dizer o não, você tem que dizer o não, o porquê do não e para quê, e para quem. Tem que ter diálogo. Então nós precisamos ter ciência. Primeira coisa, conselheiros e conselheiras tutelares, vocês precisam saber quais são as atribuições de vocês. Existe uma lei federal que instituiu, que criou o órgão, e essa mesma lei, ela dita quais são as suas atribuições. Nós precisamos parar de amadorismo. Eu falo muito isso aqui, na área da infância e da juventude não tem espaço para amadorismo. Chega, não dá. O seu amadorismo, ele vai trazer consequências irreversíveis. Criança, adolescente, não pode esperar. Tem que ser rápido, é urgente, é agora. A gente vê aí durante um sistema todo, por muitos amadorismos de diversos atores da rede, crianças e adolescentes perdendo tempo, perdendo a oportunidade de viverem em família,
como o meu estatuto mesmo disse, a convivência familiar, a convivência comunitária, perdendo isso por conta de amadorismo. Nós não podemos admitir isso mais, Nelson. São praticamente 31 anos de estatuto da criança e do adolescente, e a gente vê profissionais querendo agir na área da infância e da juventude de forma amadora. Não cabe. Se for para ser assim, pede licença e sai. Nós precisamos de profissionais, de pessoas comprometidas, responsáveis. Não dá para trabalhar na área da infância e da juventude de qualquer jeito. Sabe, Nelson, antes de eu ir para o Conselho Tutelar, eu advoguei 10 anos. Eu fiquei 10 anos trabalhando na área de família e sucessões, e 2 anos e meio eu fiquei muito fechada, com muito afinco na área da infância e da juventude. Então, a gente vê como que funciona, a gente vê lá os processos lá de 2, 3, 4, 5 anos para às vezes destituir um poder familiar para aquela pessoa, para aquela criança de fato e para uma família substituta. E a criança está crescendo e ela tá perdendo aquele tempo. Então a gente não pode admitir isso mais. Gente, o Conselho Tutelar ele foi criado para evitar que o judiciário ficasse sufocado de ações e de processos. A ideia é que essas questões relacionadas à criança e ao adolescente, elas sejam resolvidas no âmbito administrativo. Porque se não fosse, não precisava existir conselho tutelar, não precisava existir rede de proteção, o juiz resolvia todas as coisas. É verdade. E é muito difícil, é muito ruim você ter uma terceira pessoa totalmente estranha a você tomar uma decisão pela sua vida. Então, conselhos tutelares, vocês precisam se revestir da importância e da autonomia e da relevância de vocês dentro desse sistema de defesa e garantia dos direitos. Vocês são essenciais. E vocês precisam entender que vocês têm que procurar o máximo, lutarem, se empenharem para que a situação daquela criança, daquele adolescente, seja resolvida com celeridade, com rapidez, com eficiência, juntamente com a rede de proteção, que não seja necessário isso ser judicializado. O juiz, muitas das vezes, tem que dar uma decisão, às vezes, que não era vontade daquela criança, mas que era necessidade, mas que não era vontade. Então, nós precisamos ser mais autorresponsáveis, sabe, Nelson? Eu uso muito esse termo. A autorresponsabilidade, ela precisa estar presente no nosso dia a dia. Ser autorresponsável é você assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo na sua vida e ao seu redor, porque nós, seres humanos, nós somos, assim, muito egoístas e a gente costuma falar que tudo que acontece à nossa volta, a culpa não é nossa, a culpa é do fulano, é do Beltrano, é do sistema, é do governo, é do CREAS, é do CRAS. Ei, para! Vamos assumir nossa responsabilidade. O que você tem feito para mudar a realidade aí do seu município? O que você tem feito para mudar a realidade do seu conselho tutelar, do seu colegiado? Seu colegiado quer continuar fazendo distorção, quer continuar desviando função, usurpando função? Ei, não faça você. Coloque em ata. Teve uma decisão, resolveram aplicar uma medida de proteção que não é adequada ou que é um desvio de função, fizeram uma ação inadequada. Você tem o direito de manifestar na sua ata que você não concorda com aquilo e por que você não concorda. Se lá na frente vier um processo administrativo, alguma coisa, você tem a ata a seu favor. Ei, eu disse, eu avisei, eu fui contra. Mas eu tive que aceitar, porque a maioria, né, é o colegiado, a maioria definiu, mas está aqui a minha ressalva. Então, pessoal, olha só, o que eu e o Nelson estamos falando aqui é muito sério. Às vezes, nós precisamos ter mais responsabilidade, mais profissionalismo
na hora que a gente for avaliar o caso a caso, a situação que chega até nós, tá? Existem casos que são super particulares, a gente precisa ter esse bom senso, a gente precisa olhar muito o artigo 100 do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala dos princípios, a gente precisa estar muito afinado com esses princípios e lembrar que você vai aplicar uma medida de proteção, não é porque você quer ou você acha, é porque a ideia, o centro ali, o objetivo é o interesse da criança e do adolescente e não o seu interesse. Né, Nelson? Larissa, eu me lembro de uma vez que, representando a Associação dos Conselhos Tutelares, nós chegamos em uma cidade onde um dos procedimentos internos do Conselho Tutelar era boletim de ocorrência. E o Conselho Tutelar estava passando por um problema onde a polícia queria ter acesso ao boletim de ocorrência, só que não da polícia, do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar estava em conflito com a polícia, tendo uma linha de frente. Quando nós chegamos lá, nós conversamos com o colegiado, ouvimos, e após ouvi-los, nós sugerimos o seguinte: pessoal, por que vocês não criam nomes mais adequados dentro dos termos do Estatuto da Criança e Adolescente? Exemplo, está lá no 136, nós temos que ouvir as pessoas, não é verdade? Então, por que não termo de declarações? Uma sugestão, só um exemplo, só ali que foi feito ali. Pessoal, não existe boletim de ocorrência do Conselho Tutelar. Ou daqui a pouco vai ficar mais adequado criar um nome dentro dos parâmetros do Estatuto da Criança e Adolescente. Pode ficar mais adequado. Foi a minha opinião, meu voto, de forma sugestiva para aquele colegiado. O colegiado gostou, mas estavam com medo de conversar com a polícia. Não seja por isso. Chama a polícia, vamos conversar. No diálogo com a polícia, algumas conselheiras ficaram temerosas, nós chamamos o pessoal para conversar, de uma forma muito amigável, tomamos café, dialogamos, tudo mais. Abrimos o Estatuto da Criança e Adolescente e mostramos, olha, aqui estão as atribuições, aqui estão as medidas. Então, hoje o Conselho Tutelar, a nível de transparência, aboliu esse nome, boletim de ocorrência interno, tá? Estava fora dos padrões. Então, visando o aperfeiçoamento dos padrões do Conselho Tutelar naquela localidade, o Conselho Tutelar fez isso. Aí elas discutiram entre elas, geraram nomes de acordo com os termos e as palavras estabelecidas na lei do Estatuto da Criança e Adolescente, sabe? Teve outras experiências também interessantes que nós passamos, onde chegou um conselheiro novo e as conselheiras antigas caíram de pau, Larissa, em cima dele, porque ele queria fazer blitz, ele queria fechar a esquina, ele queria, sabe, ele queria fazer tudo, ele queria fechar a casa, ele queria botar os menores para dentro de casa, e queria matar, sabe? Eu falei, gente, aí eu falei bem assim, ele só quer trabalhar. Aí já queriam me matar, eu falei, calma, calma, talvez as motivações dele sejam boas, mas os meios estejam errados. Quem é mais experiente aqui? Aí tinha eu tenho 20 anos de Conselho Tutelar, mas que absurdo. Eu falei, certo, a senhora tem 20 anos de Conselho Tutelar, a senhora já chamou ele para tomar um cafezinho? Chamou ele de meu filho? Abriu o estatuto e ensinou para ele? Não, ele não vai querer aprender. Chama ele que ele vai querer aprender. Abrimos o Estatuto da Criança e Adolescente juntos. Sabe como acabou aquela reunião? Nós acabamos aquela reunião chorando juntos. Porque nós trocamos experiências sobre situações que estavam acontecendo com as crianças. Aquele conselheiro se libertou. Até tem outro conceito que eu trago comigo: conhecereis a verdade vos libertará. A gente brincou sobre isso. O que aconteceu? Ele conheceu o Estatuto da Criança e Adolescente que ele não conhecia, Larissa. E ele parou de fazer blitz. Sabe, aquela blitz onde ele queria pegar carteira de habilitação. Gente, não, né? Então, o que aconteceu ali? Foi ensinado, Larissa, com carinho para ele, quais eram... A pessoa caiu de paraquedas no Conselho Tutelar. Está aqui, vamos ser unidos agora, vamos trocar experiências e vamos nos ensinarmos dentro do que cada um sabe, dentro da legislação. Aquele colegiado hoje, aquele cara se tornou um filho do coração para aquela conselheira. Ela até faz comida para ele de vez em quando. Sabe? Virou um filho do coração. Então nós precisamos
ter essa irmandade. Nós trabalhamos, gente, com direitos humanos. Tem que estar a partir de nós essa humanidade. Existe algo errado no seu colegiado? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos buscar na legislação. Talvez, a Laurinha escreveu assim, falta de capacitação causa tudo isso. Então, quando eu entrei, quando eu entrei para o Conselho Tutelar, eu fazia tudo isso e muito mais, isso é muito pouco. Só que aí o pessoal da Associação dos Conselhos Tutelares viu em mim uma vontade. Só que os meios estavam errados. Eu fui uma das pessoas. Me ensinaram, hoje eu estou aqui buscando fortalecer outros colegas, sabe? Teve um outro colegiado, Larissa, muito interessante, que aconteceu o seguinte: o município não pagava há mais de 3 anos uma capacitação para o colegiado. Aí eu fui lá e fiz o seguinte, tá aqui, Aí, na época eu até citei o exemplo, o Luciano Becciati. Tá vendo o livro do Luciano Becciati? R$35. 5 pila de cada uma. Vamos comprar esse livro? Vamos. Aí tinha lá as 20 atribuições do Conselho Tutelar. Foi comprado o livro. R$5 de cada uma. Ler o livro 10 vezes as 20 atribuições do Conselho Tutelar. Aquele colegiado é outro. Aquele colegiado é outro. É outro. Eu acho que tem que começar em nós. Nós temos que querer essa revolução, sabe? Uma revolução de transformação. Eu muitas vezes via que o Conselho Tutelar estava engessado. O que eu fiz? Criei uma instituição filantrópica. Criamos o Instituto Proteja, que hoje está se multiplicando em diversos lugares do Brasil, e eu perdi o controle, só que de forma positiva. De repente eu recebi ligação da Itália, recebi ligação do Chile, as pessoas querendo ser parceiras dessa revolução que traz proteção, que traz transformação para a comunidade, para a família, para a criança. Então, pessoal, vamos pensar em nós, que sejamos nós a resposta para essa geração. O que nós podemos fazer para mudar? Quando eu me olho no espelho, sabe o que eu digo? Que comece em mim a mudança. O que está de errado em mim? Talvez as pessoas identifiquem problemas em mim, mas eu estou batalhando dentro de mim para que a verdade me liberte, que eu possa conhecer a legislação e que eu possa aplicar ela da maneira mais adequada possível. E quando os meus colegas estão brigando, eu tento trazer um copo d'água e dizer, pessoal, vamos cair na paz e vamos dialogar um pouquinho, vamos deixar nossas diferenças de lado, porque a prioridade absoluta é da criança. E é isso mesmo, Nelson. E eu falo muito isso, eu bato muito nessa tecla. E terça-feira mesmo eu estava com a Rondileia aqui, a gente falou muito disso, de que os conselhos tutelares estão adoecidos, os profissionais estão totalmente assim desacreditados, estão assim enfraquecidos. E a gente precisa dar uma injeção de ânimo nesse pessoal. E eu falo muito, às vezes eu trago aqui ensinamentos para eles de auto-performance mesmo, de desenvolvimento pessoal. Porque às vezes tem muitos conselheiros tutelares, Nelson, que até sabem o que são as suas atribuições, mas não conseguem agir. E eu falo que conhecimento sem ação não tem resultado. E outra coisa, não tem mágica, gente. Não tem mágica para acabar com as distorções, com as arbitrariedades, com as rivalidades. Não é mágica, é método. Vocês precisam estabelecer um plano de ação. É um processo, é dinâmico, não é estático, é todo dia. Que é aquela união, que é aquele diálogo, separar dias da semana. Em vez de vocês ficarem ali discutindo os casos, tira dias da semana para vocês estudarem uma determinada lei, um determinado artigo, imprime ali, peguem um estatuto, dialoguem, conversem. Surgiu um caso diferente que vocês nunca viram ali, chama a rodinha, chega, conversa. Tem algum caso difícil de resolver? Chama a rede, vamos dialogar com os técnicos da rede. Chama lá o técnico do CRES, do CRAS, chama lá um representante lá da escola onde a criança ou adolescente estuda. Chama ali um representante do CMDCA, vamos dialogar, vamos conversar. Vamos ver o que pode ser feito, o que não dá. É pra gente fechar os olhos e fazer de conta que não tá acontecendo nada. Eu falei que esses dias, Nelson, tá na hora dos conselhos tutelares se unirem e lutarem pelos direitos da categoria.
Olha para você ver, Nelson, nós somos uma autoridade dentro do município e nós não recebemos, nós não somos remunerados à altura. E a culpa é de quem, Nelson? É nossa, porque nós não nos unimos, nós não nos mobilizamos, nós não marcamos reunião com o prefeito, nós não conversamos com o secretário, a gente não mostra ali a nossa necessidade, a nossa demanda, e a gente vai ficando aquém. Então, a responsabilidade é nossa, nós somos autorresponsáveis, nós precisamos... Querem mudança? Querem ser notados? Querem de fato serem reconhecidos como uma autoridade? Gente, se unam, deixa as diferenças de lado e lutem em prol da categoria. Se todos os conselhos tutelares do Brasil se mobilizassem, se unissem, porque a gente vê uma desunião danada entre os conselhos tutelares. Você não vê isso no judiciário, você não vê no Ministério Público, você não vê na Defensoria, você não vê na categoria dos delegados, você não vê na categoria dos professores, são todos unidos ali. É isso aí. E os conselheiros não, é cada um querendo fazer o que dá na telha, o que dá na ideia. Ah, eu sou assim, eu faço assim, eu nasci... É o efeito Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, eu não mudo, tô aqui tem 20 anos, desde quando eu entrei assim, vou continuar fazendo. Não, gente, o mundo muda, as pessoas mudam, a gente tem que acompanhar essas mudanças, essas evoluções, e se vocês querem ser respeitados, se vocês querem deixar um legado, porque vocês vão passar, outras pessoas vão substituir vocês. Vocês precisam deixar um legado. Nossa, eu consegui fazer isso, eu consegui promover isso, eu fui protagonista nisso. Eu fui participante dessa mudança, dessa evolução, dessa revolução. E é isso que nós precisamos. Mentes pensantes. Nós precisamos ser debatedores de ideias. Nós precisamos lutar por aquilo que nós acreditamos. Então, a ideia nossa aqui, sabe, Nelson, a gente precisa criar um movimento para despertar os conselheiros e conselheiras tutelares a se valorizarem primeiro. Essa mudança ela tem que ser de dentro para fora. Quando você externa essa mudança sua, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ver a sua mudança, elas vão ver o seu brilho, elas vão ver a sua competência, vão falar, opa, peraí, eu estou lidando com um conselheiro, uma conselheira que sabe o que está falando. Eu não vou passar a lábia ali, não vou dar um de Joãozinho sem braço, porque ali não vai colar. Ali sabe, ali tem conhecimento, e é isso que nós queremos. O nosso objetivo, o nosso projeto aqui, Nelson, é esse. Uma vez, eu conversei com uma mãe, conversei com um menino. Guria, eles tinham muitos problemas. Eu ouvi, conversei, dialoguei. No final, choraram conversando comigo, dizendo assim, a gente nunca tinha sido tratado assim. Tem muito conselheiro tutelar querendo dar susto, sabe? E se nós, eu me digo nós porque, tipo, conselheiros tutelares, ficarem dando susto nas crianças, para quem eles vão contar quando forem abusados sexualmente, por exemplo? Sabe, uma cultura que nós precisamos mudar, nós precisamos trazer. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, não sei se você me permite, deixar um convite, quem quiser ser um parceiro do Instituto Proteja na nação brasileira, ou se caso alguém estiver aqui fora da nação brasileira também, faça parte do Instituto Proteja, faça parte dessa transformação cultural. Eu vou dizer aqui também, o nosso endereço virtual é www.institutoproteja.org.br. Faça a sua inscrição lá, o nosso time vai entrar em contato. Nós queremos fortalecer a proteção integral da infância e juventude. Larissa, deixa meu convite, inclusive, para você ser do nosso time aí na sua cidade, no seu estado. Ô Nelson, sim, e depois a gente vai conversar, tá? A gente tem aqui em Uberlândia uma ONG que trabalha nesse sentido também. Inclusive, eu mencionei
o Instituto Proteja, e depois a gente vê se marca aí alguma forma de vocês conversarem, para que vocês possam trocar aí algumas experiências, viu? Com certeza. Nelson, eu quero te agradecer muito, muito pela sua participação aqui. Imagina. Foi de grande valia. Eu tenho certeza que todos que nos acompanharam até aqui gostaram muito do nosso bate-papo. A gente falou aqui de diversos assuntos. E eu queria pedir para que você possa estar cada vez mais levando esse seu projeto, esse seu sonho para o mais longe possível, porque as crianças, os adolescentes e as famílias, elas agradecem e elas merecem ter esse trabalho que vocês fazem aí através do Instituto Proteja. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela iniciativa. Eu deixo aqui o meu abraço a você, o meu agradecimento. Mando um abraço meu aí para todos da sua equipe. Fui muito bem tratada por todos. Beijo para todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live. E a gente continua junto. A gente vai estar sempre trazendo aqui lives, convidados especiais, falando de assuntos muito atuais e que a gente vai conseguir levar um pouquinho mais de conhecimento e de experiência para vocês, porque esse é o nosso intuito, esse é o nosso projeto. O projeto Aconselhar, Nelson, que é o meu projeto, ele nasceu nessa perspectiva de poder ajudar mais pessoas através do meu conhecimento e da minha experiência na área, viu? Obrigada, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, a gente vai encontrar mais vezes, viu? Se Deus quiser. A todos, que sejamos nós a resposta para essa geração. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigada a todos vocês. Beijos, um excelente final de semana e semana que vem a gente tem mais lives e eu espero vocês. Nelson, obrigada, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom.